Imagine uma ilha que, ao mesmo tempo, também é um pequeno país com cerca de 150 mil habitantes. Um lugar localizado a poucos quilômetros da costa da Venezuela e que nos apresenta um Caribe bem diferente daquele que costumamos imaginar. Aqui, o céu quase sempre é azul e um mar tão cristalino que parece irreal. Esse lugar é Curaçao, uma ilha que carrega uma identidade única. É Caribe, mas também é Europa, África e América, tudo ao mesmo tempo. Localizada no sul do Mar do Caribe, Curaçao faz parte do Reino dos Países Baixos. Desde 2010, é considerado um país autônomo, com governo próprio e controle sobre seus assuntos internos. No entanto, a Holanda continua responsável por áreas como defesa e política externa. Sua capital é Willemstad, uma cidade fundada no século XVII, quando os neerlandeses reconheceram o potencial de um porto natural estratégico e transformaram a ilha em um importante ponto de conexão entre continentes. Mas a história de Curaçao não começa com os europeus. Muito antes da chegada de qualquer expedição marítima, a ilha já era habitada. Os primeiros povos conhecidos da região foram os Caquetio, ligados ao grupo Arawak, vindos da América do Sul. Eles viveram na ilha por gerações, adaptando-se a um ambiente onde os recursos eram escassos. Mas essa realidade mudaria com a chegada dos europeus. Os espanhóis foram os primeiros a chegar na ilha, por volta de 1499, durante o período das grandes navegações. Mas o interesse inicial foi limitado. Sem encontrar ouro, nem grandes áreas férteis para a exploração agrícola, Curaçao não parecia oferecer o tipo de riqueza que impulsionava a expansão colonial naquele momento. Por isso, acabou sendo deixada em segundo plano, tanto que os espanhóis a chamaram de Ilha Inútil. Mas essa percepção não duraria muito tempo, porque aquilo que Curaçao não tinha em recursos naturais compensava de forma decisiva em outro aspecto, sua posição estratégica. E seria justamente essa característica que, nas décadas seguintes, mudaria completamente o destino da ilha. Depois de um período em segundo plano sob domínio espanhol, a ilha passa para o controle dos neerlandeses em 1634. E dessa vez, o olhar sobre aquele território é diferente. Em vez de focar apenas no que a terra poderia produzir, os neerlandeses entendem o verdadeiro valor de Curaçao, sua localização. Posicionada no sul do Caribe, próxima à costa da América do Sul, e inserida nas rotas marítimas que conectavam Europa, África e Américas, a ilha ocupava um ponto estratégico difícil de ignorar. Mas havia outro fator decisivo. A Baía de Santa Ana, conectada à ampla enseada de Kattegat, formava um dos portos naturais mais seguros e profundos da região. Navios podiam ancorar ali com facilidade e ter acesso ao interior da ilha. Esse conjunto de características transformou Curaçao em algo muito maior do que aparentava. A ilha passou a funcionar como um centro logístico no Atlântico, um ponto de passagem, armazenamento e redistribuição de mercadorias que circulavam entre diferentes continentes. E foi nesse contexto que Willemstad começou a se desenvolver de forma mais estruturada. Logo nos primeiros anos, os neerlandeses construíram o Forte Amsterdam, que servia tanto como estrutura de defesa quanto como centro administrativo. Ao redor dele, surgiram ruas estreitas, armazéns e edifícios comerciais, formando o núcleo inicial do que viria a ser a cidade. Esse lado da Bahia ficaria conhecido como Punda. Durante muito tempo, Punda foi cercada por muralhas, com acesso controlado e presença constante de estruturas militares.
Ali se concentravam o poder político, o comércio e a organização da vida colonial na ilha. Com o crescimento das atividades, a ocupação começou a ultrapassar esses limites. Do outro lado da Baía de Santa Ana, uma nova área começou a se desenvolver. Esse espaço passou a ser chamado de Outro Banda, que em papiamento significa literalmente o outro lado. Diferente de Punda, Outro Banda não nasceu dentro de um sistema de fortificações. Isso permitiu um crescimento mais aberto, menos rígido, com construções mais espaçadas e uma ocupação mais orgânica. Com o tempo, os dois lados passaram a representar dinâmicas diferentes da cidade. Punda mantinha o caráter mais institucional e comercial, enquanto Outro Banda se tornava cada vez mais ligada à vida cotidiana da população. Mas havia um problema: a conexão entre os dois lados. Durante muito tempo, a travessia da baía dependia de pequenas embarcações, o que limitava o fluxo de pessoas. Em 1888, foi inaugurada a Ponte Rainha Ema, uma estrutura flutuante de madeira que atravessa a Baía de Santa Ana, ligando diretamente Punda e Outro Banda. Ela pode se abrir lateralmente sempre que um navio precisa entrar ou sair do porto. Durante esse processo, a travessia é interrompida, embora ainda seja possível atravessar por pequenas embarcações. Décadas depois, em 1974, foi inaugurada a Ponte Rainha Juliana. Erguida a mais de 50 metros de altura, permite a passagem de grandes navios sem interferir no fluxo da cidade. As duas pontes, juntas, mostram dois momentos distintos. Uma mais antiga, móvel, adaptada ao ritmo do porto tradicional. Outra moderna, elevada, alinhada às demandas de um comércio mais amplo e industrial. Enquanto isso, Willemstad continuava a se transformar. As construções que começaram com funções práticas e comerciais foram ganhando novas camadas ao longo do tempo. As fachadas coloridas que hoje definem a cidade não surgiram como um projeto artístico planejado desde o início. Em determinado período, o branco das construções refletia tanto a luz do sol que acabava causando desconforto visual. A substituição por cores variadas resolveu o problema e acabou criando uma identidade única. Ao longo das margens da Handelsgade, tons de amarelo, azul, rosa e verde passaram a dominar a paisagem, refletindo nas águas calmas da baía. Em 1997, esse conjunto urbano foi reconhecido como Patrimônio Mundial pela Unesco, como um dos exemplos mais bem preservados de arquitetura colonial no Caribe. Mas Willemstad não é apenas um registro do passado. Ela continua viva, em movimento. E talvez seja justamente essa combinação entre estrutura histórica, adaptação constante e diversidade cultural que define o papel de Curaçao ao longo dos séculos. Um ponto de encontro entre mundos diferentes. Por trás da organização urbana, do movimento do porto e das fachadas coloridas que hoje definem Willemstad, existe uma camada mais profunda da história de Curaçao. Uma história que não pode ser entendida sem olhar para o contexto do Atlântico colonial. A partir do século XVII, com o domínio neerlandês já estabelecido, a ilha passou a desempenhar um papel central nas rotas comerciais da época. Entre mercadorias e interesses econômicos, Curaçao também se tornou um ponto importante no comércio transatlântico de pessoas escravizadas. Homens, mulheres e crianças eram trazidos à força do continente africano e desembarcavam na ilha antes de serem enviados para diferentes regiões das Américas. Esse processo marcou profundamente a formação da sociedade local. A ilha se tornou um espaço de encontro forçado entre culturas, línguas e experiências muito distintas, muitas delas atravessadas pela violência e pela perda. Mas mesmo dentro desse sistema, a resistência nunca deixou de existir. Ao longo do tempo, diferentes formas de oposição surgiram, desde pequenos atos cotidianos até movimentos mais amplos. E foi no final do século XVIII que essa resistência ganhou uma expressão mais direta.
Em 1795, um homem chamado Tula liderou um dos episódios mais marcantes da história de Curaçao. Ele era uma pessoa escravizada que passou a questionar abertamente a continuidade daquele sistema, inspirado por ideias de liberdade que circulavam pelo mundo naquele período, especialmente após transformações políticas ocorridas na Europa e no Caribe. A partir dessa convicção, Tula iniciou um movimento que rapidamente se espalhou. Outras pessoas se juntaram a ele, e em pouco tempo milhares estavam envolvidos no levante. Eles marcharam por diferentes regiões da ilha, interromperam atividades nas plantações e exigiram o reconhecimento de algo básico: a própria liberdade. Por semanas, Curaçao viveu um momento de ruptura. Mas a resposta das autoridades foi brutal. A revolta acabou sendo contida com violência e Tula foi capturado. Ele foi executado publicamente em uma tentativa de conter novos levantes e reafirmar o controle sobre a ilha. Mas o efeito foi outro. Com o passar do tempo, a figura de Tula deixou de ser vista apenas como parte de um episódio isolado e passou a representar algo maior. Hoje, ele é reconhecido como símbolo de resistência, coragem e dignidade em Curaçao. Sua história é lembrada não apenas como um confronto, mas como um marco na luta por liberdade. A escravidão seria abolida oficialmente décadas depois, mas seus impactos continuariam presentes na estrutura social da ilha. E foi justamente desse processo, marcado por encontros forçados, resistência e adaptação, que surgiu uma das características mais marcantes de Curaçao: sua diversidade cultural. Essa diversidade se manifesta de forma clara na língua. O papiamento não surgiu de um único povo ou tradição. Ele é resultado de séculos de convivência entre diferentes grupos, misturando elementos do português, do espanhol, do neerlandês, de línguas africanas e até influências indígenas. Mais do que um idioma funcional, o papiamento carrega a memória desse encontro de mundos. É uma língua que reflete a história da ilha em sua própria estrutura. Com o passar dos anos, Curaçao continuou recebendo diferentes comunidades. Entre elas, os judeus sefarditas tiveram um papel importante. Vindos de regiões como a Península Ibérica e também do Brasil durante o período colonial, eles encontraram na ilha um espaço para reconstruir suas vidas. Ali, estabeleceram redes comerciais, contribuíram para a economia local e deixaram marcas duradouras na cultura. Um dos símbolos dessa presença é a sinagoga Mikvé Israel Emanuel, considerada a mais antiga em funcionamento contínuo nas Américas. Sua existência revela mais uma camada da diversidade que define Curaçao. Ao longo dos séculos, a ilha deixou de ser apenas um ponto estratégico no mapa. Ela se transformou em um espaço onde diferentes trajetórias se cruzaram, nem sempre de forma voluntária, mas profundamente conectadas. E é dessa complexidade que nasce a identidade de Curaçao, uma identidade construída a partir de contrastes, de encontros e de transformações. Fora do ritmo de Willemstad, Curaçao revela uma outra dimensão. Uma ilha onde a natureza não se impõe pela abundância, mas pela capacidade de adaptação. O clima é seco durante boa parte do ano, com níveis de chuva relativamente baixos em comparação a outras regiões do Caribe. Ao mesmo tempo, a ilha está fora da principal rota de furacões, o que traz estabilidade, mas também exige resistência. Nesse ambiente, cada forma de vida precisa encontrar seu próprio equilíbrio. Cactos se espalham pelo território, arbustos baixos resistem ao solo pedregoso e árvores como a de vidive crescem inclinadas, sempre apontando na direção dos ventos alísios que sopram do nordeste. É uma paisagem silenciosa, mas cheia de significado. No centro da ilha, o Monte Cristofel se destaca. Com pouco mais de 370 metros de altura, é o ponto mais alto de Curaçao. Do topo, a visão se abre em todas as direções. Uma faixa de terra delimitada pelo mar, onde o azul muda de intensidade conforme a profundidade aumenta. E é justamente nessa transição entre terra e oceano que Curaçao revela um dos seus aspectos mais impressionantes. Em muitos pontos da costa,
O fundo do mar não se estende gradualmente. Ele simplesmente desaparece. A poucos metros da areia, o que era raso se transforma em uma queda abrupta, um paredão submerso que desce rapidamente para grandes profundidades. Esse fenômeno cria o que muitos chamam de Blue Edge, uma borda natural onde o oceano muda de forma quase repentina. Em poucos passos dentro da água, a areia clara dá lugar a corais e, logo depois, ao azul profundo. Essa característica torna Curaçao um dos lugares mais acessíveis do mundo para mergulho. Sem a necessidade de longos deslocamentos, é possível alcançar áreas de grande biodiversidade praticamente a partir da costa. Recifes de corais se desenvolvem ao longo dessas formações, criando ambientes ricos em vida marinha. Um exemplo é o naufrágio de um pequeno rebocador, que hoje repousa em águas rasas, a poucos metros da costa. Com o tempo, sua estrutura metálica foi coberta por corais, transformando-se em um recife artificial. Cardumes passam por suas aberturas como se fossem ruas submersas, criando um cenário que mistura história e natureza. Mas esse equilíbrio é delicado. Uma das maiores ameaças aos recifes de Curaçao vem de uma espécie invasora, o peixe-leão. Com seus espinhos característicos e aparência marcante, ele se reproduz rapidamente e não possui predadores naturais suficientes na região. Isso afeta diretamente a população de peixes menores, comprometendo o equilíbrio do ecossistema. A resposta da ilha, no entanto, segue um padrão já visto ao longo de sua história: adaptação. Mergulhadores passaram a capturar o peixe-leão como forma de controle ambiental, e a culinária local encontrou maneiras de utilizá-lo em diferentes pratos. Assim, um problema ecológico passou a ser tratado também como recurso. Outro exemplo dessa capacidade de transformação aparece em algo que, à primeira vista, parece simples: o Blue Curaçao. Esse licor tem origem na laraja, uma variação de laranja introduzida na ilha durante o período colonial. Com o clima seco, o fruto não se desenvolveu como esperado. A polpa tornou-se extremamente amarga, imprópria para consumo, mas sua casca ainda concentrava óleos aromáticos. A partir dela, foi criado um licor cítrico e delicado. Curiosamente, sua coloração original é transparente. O azul intenso que o tornou famoso foi adicionado posteriormente, uma escolha que ajudou a transformar o produto em um símbolo global. No fim, Curaçao nunca foi definida pela abundância de recursos. Sua história mostra exatamente o contrário, mas talvez seja justamente isso que torna a ilha única. Porque, ao longo do tempo, Curaçao desenvolveu a capacidade de transformar limitações em possibilidades, de encontrar soluções onde antes havia obstáculos e de construir identidade a partir de contrastes. Hoje esse espírito pode ser percebido em uma palavra muito presente no cotidiano local: duche, uma expressão que pode significar doce, querido, agradável, mas que vai além de uma simples tradução. Ela representa uma forma de viver, uma maneira de se relacionar com as pessoas, com o ambiente e com a própria história. E talvez seja isso que melhor define Curaçao. Um lugar que não se destaca por seguir expectativas, mas por reinventá-las, onde cada contraste se transforma em identidade e cada limite em força. E se essa história te fez enxergar Curaçao de uma forma diferente, aproveita para deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso ajuda o vídeo a chegar a mais pessoas e permite que mais histórias como essa continuem sendo contadas. Até o próximo vídeo.